O chefe do gabinete civil reapareceu, o grande Raimundinho. Raimundinho, agente da melhor qualidade, um abraço para ele. Raimundo Alves é o chefe do gabinete civil do governo Fátima Bezerra desde o início. É um dos homens fortes do governo, é um dos homens fortes do PT no Rio Grande do Norte. E ele abordou, né, de forma inédita, acho que foi agora RN, foi ou foi o Diário da RN? Diário da RN. Ao Diário da RN, o rompimento de Zenaide com Fátima, né, de Zenaide com o PT, e que Carlos Eduardo poderá ser o candidato a senador na chapa com Fátima. Raimundinho, quando diz, normalmente é porque as coisas já estão avançadas. Ele foi um dos personagens que costuraram para desmantelar a oposição a Fátima em 2022, trazendo o MDB e Walter Alves para ser vice. Eu só tenho alguns questionamentos se a verdade que Raimundinho está vendo é que eu estou vendo. Primeiro, que eu não vi Zenaide romper com Fátima nem com o PT. Eu tenho visto há muito tempo, desde o ano passado, pessoas do governo Fátima, pessoas do PT, parlamentares do PT, secretários do governo de Fátima, botar Zenaide para fora. Eu nunca vi nenhuma ação de Zenaide, nenhuma, e nem do esposo dela, que é prefeito de São Gonçalo, contra a gestão Fátima. Pelo contrário, o PT quis derrotar Jaime Calado de São Gonçalo de todo jeito ano passado. E eu não vi. Jaime veio aqui algumas vezes na campanha e depois deste ano, eu nunca vi ele fazer uma crítica. Inclusive na campanha do ano passado, no podcast que eu e Enio apresentamos relacionado à eleição, eu fiz essa pergunta a ele, se ele não se sentia constrangido, se ele não tinha vontade de romper. E ele deu uma resposta muito polida. Então Raimundinho, BA e Suzy quer mudar a moeda, quer virar moeda e transferir a responsabilidade para quem não tem. Agora, se ele acha que Zenaide rompeu com o governo, com o PT ou com o Fátima, porque Alisson anunciou apoio a ela, quem não queria o apoio de Alisson para o Senado? Fátima não queria não, Raimundinho? Fátima não quer o apoio de Alisson para a candidatura dela ao Senado, não, Raimundinho? Quer não? Nunca ninguém ligado a vocês procurou Alisson, não? Bora parar com isso. Parar com isso. É uma tentativa absurda de virar o jogo, criando uma verdade paralela. Mas o meu comentário principal é sobre Carlos Eduardo. Não bastou o PT matar Carlos Eduardo, não. Ele quer enterrar Carlos Eduardo. E não é um palmo do chão, não. É lá para baixo mesmo, para mais do que ele botar a cabeça, que ele é o cabeção. Não é? Na campanha você viu o cabeção por aí, né? Então tem que ser 5 palmas abaixo da terra para o cabeção não ficar do lado de fora. É isso que o PT quer fazer com Carlos Eduardo. Vejamos. Carlos Eduardo teve a chance de ser o candidato ao governo em 2022, apoiado por toda a oposição de Fátima Bezerra. Toda. Poderia ter vencido e poderia ter perdido. Se Carlos Eduardo tivesse perdido a eleição para o governo do estado em 2022, ele seria o candidato a prefeito de Natal em 2024, com apoio de todo o centro-direita, todo. Rogério Marinho, Paulinho Freire, ele seria o candidato de todos, Álvaro Dias, ele seria o candidato de todos. Mas Carlos Eduardo, na arrogância peculiar dele, na prepotência, achou que era um senador eleito e foi para a zona de conforto ser candidato ao Senado da chapa de Fátima Bezerra. Problemas 1000 na campanha de 2022. Carlos Eduardo, sabe o que é que o PT dizia de você? Que era impossível fazer uma campanha ao seu lado. Você foi rejeitado por prefeitos ligados à Fátima, que não subiram do seu palanque. Todo tipo de problema foi criado na campanha. Você parece que esqueceu. Em 2024, você desceu um pau no PT na campanha. Fez várias críticas ao PT na campanha. E Natália e o PT meteram o pau em você na campanha. Para Raimundinho dizer que você pode ser o candidato ao lado de Fátima Senado, é porque várias conversas já devem ter acontecido, porque ele não tiraria ele da cartola, ele não falaria seu nome, se não tivesse já um pré-entendimento de você ser o candidato. E aí, como eu disse, Carlos Eduardo, não vai ser sua morte, não. Vai ser o caixão pronto. Por quê?
Porque você vai virar batedor de esteira. Quem diria que Carlos Eduardo foi prefeito de Natal por 4 vezes? Filho de Agnello, que era uma águia política, vai ser batedor de esteira para Fátima Bezerra. Porque chance para vencer você não tem. E o PT só vai lhe aceitar lá para você bater esteira mesmo, porque o foco deles é eleger Fátima senadora. Eu tenho dúvida até se seu primo, Walter Alves, que estará no governo do estado, se a vota em você para o Senado. Até essa dúvida eu tenho. E tenho quase certeza que o novo MDB, que vai se formar com a ida de Ezequiel, fecharam o acordo semana passada, Walter Alves e Ezequiel, vai vários deputados estaduais e vários candidatos a federais. Tenho dúvida se algum vota em Carlos Eduardo para senador. Vamos lá. Primeiro sobre Zenaide. Há casamentos que acabam e só falta alguém dizer que acabou. Ou alguém que acompanha a política do Rio Grande do Norte nos últimos 365 dias consegue dizer que Fátima e Zenaide continuam nesta parceria. Quantas vezes nos últimos 365 dias se viu Fátima e Zenaide dividido um palanque, lado a lado? Tem casamento que acaba. E acaba. Não precisa ninguém gritar que acabou. Então, para mim é muito claro. Se afastaram. Esse afastamento ele é natural na política. E está muito claro, salvo alguma mudança de entendimento entre as partes, que vai ser assim. Vai estar uma de cada lado. Pelo menos é o que parece até aqui. Sobre Carlos Eduardo, eu diria que há uma grande chance, inclusive, de Carlos Eduardo ir para o próprio MDB. Há uma grande chance dele ir para o MDB. Disputar a cadeira no Senado pelo MDB. Por que não? E Carlos Eduardo, ele, talvez, os últimos entendimentos dele tenham sido justamente o que levaram ele às derrotas. Mas a gente precisa dizer o seguinte: qual a principal razão da derrota de Carlos Eduardo em 2022? A divisão de votos. A divisão de votos, quando Rafael Mota, com todo o direito, enquanto cidadão, decidiu manter uma candidatura que dividia votos. Carlos Eduardo tem uma rejeição natural. Então, as pessoas dividiram esses votos do campo progressista. E quem é que foi eleito? Rogério Marinho. Em 2024, Natália cresceu. E ao lado de Paulo Freire, você tinha um grupo de vereadores gigante. Carlos Eduardo estava só. Escolheu, naquele momento, ficar só. E aquela decisão que ele tomou naquele momento o conduziu a uma derrota impressionante, porque ele largou com uma bela de uma folga. Aí quem larga com a bela de uma folga, por exemplo, é o governo hoje? Rogério. Será que ele vai conseguir contornar e manter essa folga que ele tem no segundo lugar? Ou, por exemplo, o próprio Alisson vai conseguir manter essa folga? Será que o campo progressista e a união de determinados atores não pode, por exemplo, diminuir essa estrada de levar a eleição para o segundo turno com um candidato de esquerda no segundo turno? É um exemplo. No caso especificamente de Carlos Eduardo, será que o objetivo dele, de fato, na prática, é ser eleito ou garantir voto de centro? Então, triste daquele que só quer vencer. Às vezes a gente precisa entender que a vitória, ela vem de outras formas, por outros caminhos. Não sei se é o caso, talvez Carlos Eduardo tenha entendido. E mais um detalhe, Suzy, é que Carlos Eduardo é do PSD, foi candidato a prefeito pelo PSD, que é o partido que Zenaide preside no Rio Grande do Norte. Quer dizer, Carlos Eduardo foi para o PSD, foi candidato a prefeito, usou a verba do partido quase toda para a candidatura a prefeito, e agora vai sair do PSD para ser candidato a senador, batendo esteira para Fátima contra Zenaide.